E aí, pessoal? Vamos lá, né? Vamos fazer aí a parte da teoria dessa disciplina, que a gente vai dividir isso muito bem entre assuntos teóricos que dão a base, a fundamentação do entendimento da contabilidade, e nós vamos ter muitas atividades práticas, né? Nós vamos fazer muitos exercícios simulando as operações e os controles contábeis. Tá? Então, dentro dessa disciplina, nós vamos aprender noções básicas de contabilidade, operações com mercadoria, né? Compra e venda de mercadoria, a gestão do capital, diferença entre custos e despesa, apuração do custo dos produtos, formação do preço, tá? Porque o nome da disciplina é contabilidade e custos. Então são duas coisas que nós vamos trabalhar dentro de uma disciplina só, a parte de contabilidade e a parte de custos. Tá, já é. Vamos lá, por que essa disciplina é importante? Primeiro, ela dá embasamento para as tomadas de decisões da empresa. Então, a contabilidade, ela faz o controle, os registros da origem e destino do dinheiro da empresa. Tá? Então, baseado nisso, a gente consegue fazer um diagnóstico da situação da empresa. Se a gente pode avançar ou se a gente deve ficar em alerta em relação à nossa empresa. Ajuda a ter controles para fazer essas avaliações, para saber da nossa real situação, se nós estamos tendo lucro, prejuízo, se a gente tem muito dinheiro alocado em equipamentos, por exemplo. Tá? E nos permite saber quanto custa para produzir o que nós estamos produzindo, tá? Para a gente saber o quanto custou, tá? Que nós vamos conversar muito sobre isso daqui, que existe uma diferença gigantesca que nós vamos ver ao longo aí da disciplina sobre o quanto nos custa e qual o preço que nós colocamos no produto. São duas pontas do mesmo processo, tá? Então, a contabilidade ela tem essa importância. A contabilidade e a gestão de custos, que é o que nós vamos ver aqui nessa matéria, ela tem essa importância de suportar as decisões, de trazer o entendimento sobre as finanças da empresa. É a primeira base. Existe uma quantidade imensa de recursos de gestão financeira, mas aqui nós vamos trabalhar o fundamento, a base, tá? Que vai suportar outras disciplinas que nós vamos ter no curso aí da área financeira e também vai dar o suporte para vocês caso num futuro vocês venham a querer ser empreendedores, a ter um negócio próprio. Então, com a base que nós vamos trabalhar aqui nesse curso, vocês vão ter uma excelente base para gerir os seus negócios, tá? Gerir as finanças do seu negócio. Se vocês forem estudar qualquer curso dentro da área de gestão e negócios, no próximo nível, né, na faculdade, vocês também terão uma excelente base que vão facilitar o entendimento. É importante a gente saber como nós estamos trabalhando essa disciplina dentro de um curso técnico, nós vamos simplificar muitas coisas. Isso não quer dizer que está errado. Não, a gente vai simplificar. Por quê? Porque esse conteúdo todo, né, contabilidade de custos, é um conteúdo complexo, grande. Basta a gente imaginar a coisa mais óbvia. Existe uma faculdade de contabilidade, que são 4 anos. Então, tem umas pessoas que ficam 4 anos estudando contabilidade. Nós vamos ter 76 aulas de contabilidade. Então, a gente vai simplificar, claro. Não é o mesmo conteúdo de uma graduação em contabilidade, mas o objetivo, conforme eu disse, é esse: dar esse suporte caso vocês venham a ser gestores em uma empresa na iniciativa privada, tá? Vocês forem gestores, vocês vão entender o básico de finanças, tá? O básico de contabilidade, o básico de custos, para poder melhorar aí as tomadas de decisões de vocês. É isso que nós vamos fazer, tá? E a importância para a empresa, para a gestão de um negócio, é dar esse parâmetro, servir como um termômetro das finanças, um termômetro básico para ver se está tudo ok
ou se tem algo a preocupar. Ou oportunidades, né? Porque dentro de todos esses relatórios, esses mapeamentos financeiros, nós podemos encontrar oportunidades que as outras pessoas que não estão gerindo financeiramente o negócio, às vezes não conseguem enxergar. Quando a gente pensa em abrir um negócio, a gente precisa tomar uma série imensa de decisões, tá? Envolvendo uma série de elementos. Então, por exemplo, qual vai ser o nosso capital inicial? Que não é a banda de rock lá, mas é o quanto de dinheiro que nós temos para iniciar o negócio. Quanto que é necessário para abrir? Qual o lugar que nós vamos usar para iniciar essa empresa? Tá? Qual local ela vai ser instalada? Que a empresa ela precisa ser vinculada a um local físico, mesmo que seja uma empresa online. Você tem um site de e-commerce, por exemplo, quando você vai abrir uma empresa, ele precisa estar lá, vinculado ao endereço físico, a legalização da sua empresa, qual é o enquadramento jurídico, você vai ser uma micro e pequena empresa, né? Um microempreendedor individual, vai ser uma empresa limitada, tá? Você precisa de ter uma estrutura mínima de recursos materiais, com móveis e utensílios, máquinas, equipamentos, as mercadorias que você vai vender. Tudo isso, tá? Está intimamente ligado à contabilidade. Por quê? Porque quando você vai iniciar um negócio, você precisa criar um documento que é a certidão de nascimento da empresa, onde vão constar todas essas informações. Tá? Esse documento se chama contrato social e é o contador que assina. Inclusive, tá? Existe uma série de prerrogativas quanto à autenticidade de documentos, a veracidade desses documentos e o cumprimento de obrigações legais do ponto de vista fiscal, tributário, tá? Perante ao governo, que só um contador pode assinar. Nós seremos administradores, certo? A gente não vai poder assinar essas coisas, mesmo que a gente entenda. Porém, nós precisamos conhecer de tudo isso para poder tomar as decisões, porque aí é a nossa praia, né? A tomada de decisão, né? A coleta de informações para a tomada de decisão. E conforme eu estava falando, assim como uma pessoa física, né, um ser humano, tem a sua certidão de nascimento, onde diz as suas características físicas básicas ali dentro da certidão, quem é o pai, quem é a mãe, que é a origem daquela criança, os avós maternos e paternos, tá? No contrato social, todas essas coisas são estipuladas, são registradas ali. E aí nasce a pessoa jurídica, que é a empresa, tá? E quem pode fazer esse contrato de assinar e registrar isso junto à junta comercial, aos cartórios, fazer todos os trâmites legais, é o contador. É o contador que faz isso. E o seguinte, a maioria das empresas de médio e grande porte, costumam ter o seu próprio contador, contratam um profissional para fazer isso. Já as pequenas empresas, elas terceirizam esse serviço. E é possível, né? Vocês já viram um monte de lugar por aí, né? Um monte de escritório de contabilidade. Então, eles fazem a contabilidade das empresas. Porém, é importante a gente entender essa divisão. Porque se você for abrir um negócio e for contratar um contador para cumprir com as suas obrigações legais junto à Receita Federal, o que vai acontecer? O contador vai trabalhar na apuração dos impostos. O que você comprou, o que você vendeu, o quanto deu de lucro dentro daquela situação, a apuração dos impostos, vai te dar as guias e você paga. Fim. Todo o resto da gestão financeira fica a seu cargo, tá? Você que vai ter que tomar conta disso. Já numa grande empresa, onde tem os contadores próprios,
além de cumprir com todas essas obrigações junto ao fisco, à Receita Federal, ao município, Estado, à União, pagar imposto pra caramba, o que vai acontecer? Vai ter uma equipe de gestão financeira que vai trabalhar e vai fornecer esses dados para a alta gerência, para a direção da empresa. Agora, se for uma empresa pequena, aí é o dono que tem que se virar com isso. Então, aqui no nosso curso, nós vamos aprender o mínimo necessário para fazer uma boa gestão financeira, certo? Então, quando a gente vai abrir empresa, a gente vai procurar um contador, tá? E lá nós vamos pensar, além de pensar todos esses itens que a gente colocou aqui, sobre quanto é necessário de capital inicial, a empresa, pensar as questões mercadológicas do negócio, quem serão os fornecedores, quem serão os nossos clientes, como nós vamos operar, como nós vamos trabalhar, a gente precisa pensar todas as questões legais e nós precisamos de uma assessoria contábil, tá? Para fazer essa nossa representação junto aos órgãos. Porque é assim, como vocês já devem de saber, né? Por exemplo, você pode saber fazer uma planta de uma casa perfeita, mas você não pode assinar como responsável. Tem que ser só um engenheiro civil, um arquiteto. Tá? A mesma coisa na contabilidade. Nós vamos aprender aqui o básico, mas nós não vamos poder assinar como responsáveis pelos documentos apresentados ao governo. Então, por isso nós precisamos de um contador. Bom, quando se gere um negócio, tem sempre muitas dúvidas, muitas questões a serem respondidas, né? Colocamos uns exemplos aqui do lado. Por exemplo, qual o valor do capital da empresa? Quanto foi gasto? Qual o saldo? Quanto sobrou dentro de todas essas operações que foram realizadas? Tá? Qual o valor do estoque que nós temos? Tá? Qual o valor das despesas, das obrigações? O quanto que a empresa deve? Tá? E o quanto ela deve hoje, o quanto ela vai dever daqui a 2 anos. Então, a contabilidade vai fornecer, através do estudo do fluxo financeiro da empresa, ela vai nos ajudar a encontrar respostas para essas questões. Tá? Apesar do nome, né, contabilidade, já remeter diretamente a contas e a gente acha que conta está relacionada diretamente à matemática, não está. Tá? A contabilidade é uma ciência humana. As questões matemáticas que envolvem a contabilidade são muito simples, na realidade. As 4 operações básicas resolvem todos os problemas dentro da contabilidade. A contabilidade ela tem um aspecto muito interessante que ela é muito ligada à lei, a regras estabelecidas pela legislação brasileira. A contabilidade brasileira está caminhando para se adequar à contabilidade mundial. Tá? E a contabilidade visa padronizar esses relatórios de movimentações financeiras e as formas como essas obrigações são apuradas e a forma como, através desses relatórios, a gente consegue identificar a situação da empresa para responder todas essas questões aí. Tá? Então, se vocês repararem, a maioria, né, desses escritórios de contabilidade, se vocês repararem, está lá contabilidade, assessoria empresarial e assessoria jurídica. Por quê? Porque a contabilidade está muito mais ligada à área de direito do que à área de exatas. Tá? E acontece até o seguinte, que quem faz a faculdade de contabilidade, depois quando vai fazer a faculdade de direito, elimina uma quantidade enorme de disciplinas, né? Porque pode fazer a convalidação, falar, eu já fiz essa disciplina, por exemplo, direito tributário no curso de contabilidade, eu vou fazer a faculdade de direito, eu não preciso cursar a disciplina de direito tributário, por exemplo. Então, por isso que tem essa quantidade imensa de assessorias jurídicas e contábeis. Tá bom? Então, os registros nos ajudam a resolver essas questões aí, a ter subsídio para a gente tentar resolver essas questões.
tá bom? E ter as decisões, o subsídio para as tomadas de decisões. E o que é a contabilidade? A contabilidade é uma ciência que possibilita, por meio de suas técnicas, o controle permanente do patrimônio da empresa. O que isso quer dizer, né? Isso quer dizer o seguinte, que ela vai fazendo um monitoramento da situação do patrimônio. Patrimônio são bens, direitos e obrigações. Mais para frente a gente vai conversar melhor sobre isso, sobre patrimônio. Mas ela vai medindo momento a momento, porque existe uma quantidade bastante grande aí de relatórios e recursos para esse monitoramento, para esse controle. Então a contabilidade faz isso. Tá? Ela fornece as informações úteis para o processo de tomada de decisão. Como é que ele faz? Como é que ela faz? Tá? Tem aqui ó, esses 5 passos aqui das flechinhas que a gente colocou. Então a contabilidade faz a captação dessas informações, o registro disso, acumula, junta essas informações, resume essas informações e dá o subsídio para a interpretação dessas informações. Por exemplo, vocês já devem de ter visto no bairro de vocês, naquela lojinha, que toda vez que alguém vende alguma coisa na lojinha, vai lá num caderninho e anota. Ah, vendeu um lápis, R$2. Vendeu potinho de plástico, R$5. Vendeu lá um brinquedinho, R$10. Então, ali, naquele caderninho, ela está fazendo a captação das informações contábeis, né? A captação do que está acontecendo ali, da venda, por exemplo. Vai anotando. Então, ela está registrando na hora que ela anota no caderninho. Depois que ela pegou durante um período, por exemplo, um mês, que ela anotou tudo que foi vendido naquele caderninho, ela fez a acumulação desses dados. Aí, após esse período de um mês, a pessoa vai lá e vai fazer um resumo. Ela vai pegar tudo que foi vendido, falar quantas unidades de lápis foram vendidas, quantos potinhos de plástico foram vendidos, quantos brinquedinhos foram vendidos, quantos foram vendidos e por quanto, né? Quantas unidades e o valor dessas unidades para apurar o total do mês, tá? Para fazer um relatório sobre as vendas mensais. Tá? E por fim, ela vai fazer a interpretação daquele relatório. Falou, olha, nossa, eu estou vendendo muito potinho de plástico. O que eu vou fazer? Vou encher de tapué aqui a minha lojinha, né? E eu quase não estou vendendo lápis. Então, o que eu preciso fazer? Nossa, eu não estou vendendo lápis e está cheio de lápis no meu estoque. Eu preciso abaixar o preço para vender esse negócio aqui. Eu preciso fazer uma promoção para dar linha nesse material e eu pegar esse dinheiro que está parado lá com lápis, que quase ninguém está comprando, vender baratinho, para pegar essa grana, com essa grana eu poder comprar mais pote de plástico, mais brinquedinho, que é o que está vendendo. Então é isso. Então eu interpretei o dado e o que eu fiz? Eu tomei a decisão. Então é para isso que serve a bendita da contabilidade.